Boa noite, como vão todos? Muita paz para vocês. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, agora nas quintas-feiras, nesse horário, às 20 horas, junto com vocês, a Rede Amigo Espírita, no canal 5, a Rádio Fraternidade, canal 3, e a TVC, canal 9, está junto também conosco. Nós queremos, desde então, agradecer a todos pela audiência, pela internet, e também agradecer a presença dos nossos amigos que estão aqui conosco hoje, Júlio Farias e Abraão Carvalho. Nós queremos agradecer desde então a presença de vocês e lembrar que o tema da noite de hoje é bem interessante, maravilhoso, vocês vão adorar. Nós vamos falar sobre a realeza de Jesus, verificar, fazer uma retrospectiva assim, de forma sintética da vida de Jesus, do que ele representou e como foi esse reinado da Terra, como a gente pode interpretar isso à luz da doutrina espírita. Então, para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos fazer a prece inicial e vamos pedir ao nosso amigo Júlio Farias para fazer a nossa prece inicial. Então relaxemos, coloquemos-nos em posição confortável, fechamos os olhos ou não, porque o importante não é a forma, não é a fórmula, mas a concentração, a união do coração, do sentimento, com esse ser transcendente que habita em nós e com a espiritualidade que nos cerca. Agradecer aos espíritos amigos por estarmos nesta noite de quinta-feira com mais um aprendizado, com mais uma lição, com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedir e rogar aos espíritos amigos que nos iluminem na noite de hoje, para que possamos passar a melhor mensagem, a mensagem que atinja e que modifique o coração de cada um dos internautas que nos acompanham na noite de hoje. Rogamos também aos espíritos amigos que abençoem todos aqueles que sofrem nesse instante, aqueles que estão com depressão, que estão com algum problema psicológico, aqueles que estão se sentindo tristes, que estão melancólicos com alguma passagem, algum obstáculo da vida. Que esses nossos amigos possam se sentir fortalecidos, possam sentir a energia que a espiritualidade diuturnamente manda para nós, nos sustentando e nos amparando, aprendendo a cada instante que a grande lição do Evangelho, a grande lição do Espiritismo é que amanhã é um novo dia e podemos fazer tudo diferente. Que assim seja. Então, meus irmãos, para dar início a esse tema tão que nos emociona, falar sobre Jesus, e nos encanta cada vez mais, quanto mais a gente se aprofunda no estudo das suas parábolas, de tudo que ele nos legou, do que ele representou para a humanidade. E nós podemos até iniciar questionando essa realeza. Como seria para vocês, meus amigos, essa realeza que Jesus tanto vivenciou? O que é que ela representa para a humanidade, na opinião de vocês? Vamos começar? Pode ser. Eu vinha pensando, estudando sobre o capítulo 2 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e procurei algumas leituras adicionais para enriquecer a nossa conversa, né, do nosso Evangelho de hoje. Uma coisa que acredito que é uma forma muito bom senso e muito coração também, muita inteligência que Kardec traçou no caminho da codificação espírita, foi justamente a união do conhecimento dos espíritos, tanto filosófico, né, como científico, com a vida e com a obra de Jesus. E, obviamente, a gente sabe que é aquela história, conhece-se o fruto pela árvore, né? E aí a gente vai referenciar, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier que tem uma obra fantástica, né, uma obra respeitada, uma obra verídica, né, até isso é de conhecimento público,
Muitas de suas psicografias até livraram pessoas, né, réus, de condenações. Então Emmanuel escreve através de Chico, no livro A Caminho da Luz, né, que nós estávamos comentando, todo o processo, né, de formação do nosso planeta. Vale a pena, vale a pena. E aí a gente vai ver que o Espiritismo nos traz uma chave de entendimento da própria formação do planeta e da própria natureza do Espírito de Jesus, dentro daquilo que obviamente nós alcançamos. Então, Jesus, como um Espírito altamente elevado, né? Importante que a Emmanuel faz uma referência que ele faz parte de uma comunidade de espíritos puros. Exatamente. Né? Todos nós temos referência a ele que veio ao nosso planeta, né, trazer a mensagem. Mas há uma comunidade de espíritos puros, né, elevados, que a gente até desconhece qual é a sua natureza, né? A gente não sabe nem qual é a grandeza da atividade deles. Mas ele começa a trazer essa história da grandeza de Jesus e que o próprio Pai da Criação, o próprio Deus, né, confiou às suas mãos o planeta Terra. E aí Emmanuel começa a dizer que ele não quer reescrever a história da ciência, mas ele traz esses fatos da espiritualidade, né? Que quando se desprendeu da nebulosa solar, né, o planeta Terra, incandescente, já a partir daquela época, Jesus já recebeu o planeta daquela forma, né, podemos dizer assim, primitiva, né, incandescente, e ele vai narrando todo esse processo de cuidado, não só ele, mas uma legião gigante de espíritos, né, elevados, espíritos de ciência, espíritos com uma grande amorosidade. E também o que ele fala, meu pai sempre trabalhou e eu também, né? Exatamente. Então esse trabalho de milênios, bilhões de anos inclusive, para esse processo de elaboração das formas, elaboração com cuidado, com amor. E a gente sabe que as coisas também aconteceram do passo de mágica. Exatamente. Né? Ele vai nos mostrando até as experiências que a espiritualidade, né, esses espíritos evoluídos vão fazendo nas formas, né? Não só biológicas, químicas. É um trabalho incessante. Um trabalho. Então, a partir daí, eu sempre li Evangelho desde criança, participava do Evangelho em casa, mas quando eu comecei a ler essa obra, foi quando eu comecei a ter uma real noção da grandeza de Jesus, né? Como um dos espíritos, como nos é referenciado, um dos espíritos mais elevados que nós temos conhecimento, né, da sua existência, que inclusive veio até nós. Contam os livros também que para ele encarnar na Terra, né, por conta da sua gigantesca... eu não vou nem falar de Jesus, mas, por exemplo, a gente pegar o livro que tem o personagem de Alcione, Renúncia. Né? Alcione, esse eu não li. É um dos romances assim, romance é uma história, né, de Amanda. Então Alcione, ela tem um amor por um homem, só que ele ainda está no estágio bem, não muito desenvolvido. Ele precisa reencarnar muito ainda para poder progredir. E ela já é um espírito de uma escola muito grande. Aí no começo do livro mostra ela numa região de baixa vibração, né, conversando com ele que ele ia desencarnar, e na hora que os técnicos de reencarnação o levam, né, para o processo de preparo para a reencarnação, ela volta para a colônia dela. E eu fiquei impressionado que a colônia dela é uma colônia das mais elevadas ao redor, uma cidade espiritual muito elevada ao redor da Terra, né? E aí ela conversando com o governador dessa colônia, dizendo da vontade dela de encarnar na Terra. Ela não tinha mais necessidade de encarnar na Terra, mas para ajudar esse amor que ela deixou na Terra. E o que mais impressiona é o diálogo dele tentando fazer com que ela desistisse dessa ideia. Porque só eles já não eram mais submetidos às leis da Terra. As leis que nós conhecemos como encarnadas, né? E eu trouxe essa história para ilustrar o seguinte. Quando ela decide encarnar, da vibração de Jesus. Quando ela decide encarnar e o governador autoriza a sua encarnação, a preparação dela são 10 anos de descida
de preparação do perispírito e tudo para poder encarnar novamente na Terra. E as tradições espirituais dizem que Jesus só precisa em torno de 2000 anos se preparando para voltar, para encarnar, né? Encarnar no nosso planeta, materialmente falando. Então a gente começa a fazer essas comparações e ver que tipo que elevação de espírito é Jesus, né? Para você ter ideia, a Alcione, ela recebia a visita todos os dias de espíritos que vinham da constelação de Sírios, isso na época de 1750, para ajudar a elevação da arte na Terra. E quando eles chegam e veem um pontinho de luz descendo em direção à Terra, eles perguntam para o governador, né, quem é aquele pontinho? Não é a Alcione que está descendo. Então, fazendo essas comparações, a gente aprende muito por comparação, né? A gente começa a imaginar o tamanho, a grandeza de Jesus, né, na sua espiritualidade. Vamos ler o primeiro slide aqui, que é referente a esse capítulo que você falou, o capítulo 2, que diz mais ou menos o seguinte: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Aí nos fica bem claro, né, que não é bem materialmente falando que a gente pode falar dessa realeza, da luxúria, da riqueza em si, do modo de trajar, que a gente sabe que quanto Jesus era humilde. Exato. Exato. Essa passagem de Kardec dá para ilustrar com um exemplo bem brasileiro e aproveitando até a época de Copa. Quando a gente diz, por exemplo, o rei do futebol, Pelé é o rei do futebol, né? Kardec quer dizer que quando se fala da palavra rei, não necessariamente está se falando de um rei como a Rainha Elizabeth da Inglaterra, que tem um poder temporal, mas aquela pessoa que tem, por suas qualidades morais ou suas qualidades em um determinado ramo de atividade humana, que tem uma ascendência reconhecida, que tem uma liderança reconhecida. Exatamente. E Kardec diz que por todos os atributos psicológicos, éticos, morais, né, de Jesus, ele pode ser reconhecido como sendo esse rei para a humanidade. Interessante que essa passagem entra em coerência com outra do Espiritismo, justamente lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a questão se os espíritos têm ascendência uns com os outros, e os espíritos respondem que os espíritos têm ascendência, existe uma hierarquia entre os espíritos, mas diferentemente da Terra, a hierarquia dos espíritos é uma hierarquia moral. Não é? Quanto mais elevado moralmente, quanto mais elevado espiritualmente é o espírito, mais ele é reconhecido, mais ele é visto como um líder, visto como um rei, nessa acepção que Kardec colocou. E quando se fala então da realeza de Jesus, não está se pensando, e é nisso que o Espiritismo é revolucionário, muito bem lembrado por Abraão. Porque o Espiritismo traz uma outra visão de Jesus. Né? Ao longo da tradição ocidental, Jesus muitas vezes é confundido com esse rei, né, terrestre, esse homem que tem um poder físico e que por isso dá um poder físico a um rei ou a um sacerdote. Né? Mas o Espiritismo vem com outra visão, dizendo que o poder que torna Jesus um rei, nesse sentido filosófico, é justamente os seus atributos morais, as suas qualidades de elevação espiritual. Pois é, com certeza. Você quer fazer alguma colocação a respeito desse tema, dessa parte? Ou a gente passa para outro slide? Eu queria, antes de entrar na próxima parte, lembrar que, como falamos de realeza, né? Na hora a gente vê essa imagem do rei, dos imperadores e tudo mais. A não ser com a questão histórica, né, que a gente estuda e aprende, né, quais são os
imperadores de Roma, né? Os 12. reis de algumas regiões, mas a mensagem de Jesus era tão verdadeira, a mensagem que ele inclusive viveu até as últimas consequências, né? Até materialmente falando, deu a vida material por essa verdade, que ela é uma verdade que ultrapassa todos os séculos. E quanto mais eu me impressiono que assim, quanto mais eu vou estudando, vou vendo essas características de Jesus, o que a ciência descobre hoje, o que a filosofia especula, você vai tendo uma noção maior de quão gigante é essa, não vou dizer nem personalidade, porque persona é diferente, né? Esse ser real que é Jesus, ele é grande. Aí a gente entra na proposta de Kardec a não ter uma fé, nem uma idealização, né? Uma fé cega. É como um senhor apenas de rebanho e que veio lhe salvar de qualquer forma, e se você aceitá-lo de qualquer forma, não aceitei, você resolveu sua vida toda, né? Mas esse ser que vem convidar a transformação de cada um. E tem até uma passagem nesse mesmo livro que vocês citaram, Caminho da Luz, de Emmanuel, que diz mais ou menos o seguinte: nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Só para a gente ter uma ideia de quem foi Jesus, de quem é Jesus. E tem mais aqui, complementando. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas ávidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. A gente viu quantas guerras, tudo que aconteceu, tantas transformações que ocorreram no planeta, mas mesmo assim ele continua sendo inesquecível, comentado depois de milênios. É verdade. Inclusive, da mesma forma, cada vez mais nos aprofundando e descobrindo tantas verdades. Inclusive na própria introdução do Evangelho, né, Kardec deixa isso bem claro. Se existiu controvérsia sobre o milagre de Jesus, sobre as passagens biográficas de Jesus, se é uma coisa que é absolutamente intocável, é justamente a mensagem de Jesus. Essa nunca foi objeto de controvérsia, sempre foi estudada, sempre permaneceu sob o olhar do estudo humano, e é uma moral universal. Tanto é que em outras religiões aceitam essa grandeza de Jesus, como por exemplo o islamismo. Né? O islamismo entende Jesus como um dos profetas. E um profeta importantíssimo na religião islâmica, inclusive reconhece os milagres de Jesus e toda a grandeza e o ensinamento de Jesus. Então, a pessoa de Jesus, esse ser, como diz Abraão, né, melhor colocando, realmente divisou a história da humanidade. E aí, esse divisor de águas da humanidade, aí nós voltamos para o livro A Caminho da Luz. Que aí nesse processo todo de evolução física, química e biológica, né, ele também começa a receber aqueles espíritos, né, de outros orbes. E aí veja como assim, é maravilhoso essa ciência espírita, de trazer essa percepção da pluralidade dos mundos habitados, e abre um universo inteiro de possibilidades, né? Então, quando Jesus começa a receber... Coincidentemente, é o próximo tema nosso do Evangelho. Já introduziu. Mundos superiores e mundos inferiores, gente, da próxima semana.
Isso. Então, quando ele começa a receber esses espíritos, né, que têm uma necessidade, né, de tudo aquilo que a Terra oferece para desenvolvimento, inclusive muitos adiantados intelectualmente demais, né, e aí ele Emmanuel vai dizendo onde se localizaram, né, quais culturas começaram, China, os antigos rishis da Índia, né, que compilaram o Mahabharata, o Bhagavad Gita, né, os egípcios, então todos esses grandes sábios do passado, o próprio Maomé, né, nós sabemos que como enviado do Krishna para aquela região, mas como a verdade ela é universal, ele ensinou o que era a lei universal, não dando o nome de cristianismo, né? Mas é uma proposta, isso. Mas sem divisão. Todos esses missionários que vieram, foi Jesus que planejou a vinda deles aqui. Né? A gente tem que lembrar bem isso. E o livro comprova isso aí. E todos os líderes das religiões, né? Os grandes avatares também. Eu estava lendo um dia desse sobre a história do próprio islamismo e essas revelações espirituais, né? Da própria vida do Maomé, e como ele precisou de um espírito de alta elevação, ele precisou, ao encarnar, se saturar de toda aquela cultura da região, né, do contexto que ele vivia, para poder, dentro daquela cultura, trazer as chaves que pudessem abrir a possibilidade de discussão, da fé, do conhecimento, dentro daquilo que é verdadeiro, mas que aquilo que era mais palpável para aquela cultura, né? Para aquelas pessoas. Assim como o próprio Buda, né? Também o fez. Então, todos usando essa cultura, essa peculiaridade de cada povo, de cada região. Mas que essa verdade a gente vê que permeia todas as expressões de religiosidade. Exato. Então, por isso que eu vejo assim, às vezes a doutrina espírita ela consegue lançar um olhar sobre esse processo, a gente perceber, em vez de fazer uma segregação, ela une, né, através dessa percepção do conhecimento. Exato. Eu costumo dizer, quem gosta disso é Jair Herculano, desse meu exemplo. Porque a gente tem assim, né? Torcedores do Flamengo, torcedores do Vasco, torcedores do Botafogo, cada um tem sua torcida. Mas quando a seleção brasileira joga, todo mundo esquece e se une numa só torcida. Então vamos dizer que o Espiritismo seria essa que une a todos, né? E Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele pega muito esses exemplos, né, desses ensinamentos universais que estavam espalhados, dispersos em diversas culturas, muitas vezes até empoeirados ou rotulados com outra roupagem, de como o Espiritismo, a proposta principal do Espiritismo foi resgatar tudo isso, unir e dizer, todos fazemos parte de um mesmo conjunto, de uma mesma família, independente dos rótulos que adotamos. E olha, tem até uma participação aqui da nossa amiga na internet, Olindina. Ela está dizendo aqui que a verdadeira realeza de Jesus é espiritual. Neuza Ribeiro também diz que Jesus é o nosso rei da bondade. Muito bem, isso mesmo. E diz também que, Olindina diz que até pode ser relativamente, dependendo de como nos portamos do bem, no caminho do bem. E tem Silvio aqui, Silvio César também, que está interagindo conosco, falando Jesus, falando sobre islamismo. Jesus no islamismo, Jesus toma um papel fundamental no plano de Deus para os homens. Exato. Mohamed elaborou... Mohamed. Mohamed elaborou os preceitos do Islã. Um desses preceitos diz: relação aos profetas, aos enviados de Deus. Isso. Mohamed traçou uma linhagem profética que começava com Adão e terminava nele. A maioria dos profetas, ele continua aqui. Tem várias interações. Gente, que legal, vocês estão participando aqui junto conosco, estão nos ouvindo. Um abraço para todo mundo aí que está nos assistindo. Neuza Maria também, ela está dizendo aqui, Jesus é tudo. Ele é meu e nosso porto seguro. Olha aí, com certeza. E aí eu lembro a passagem do Evangelho que fala que Jesus veio confundir. Né? Porque antes quando havia, principalmente na região dos judeus, né? Seguiam a Moisés, e aí a lei do olho por olho, dente por dente,
né? Quando Jesus vem cantar, Uma época horrorosa. quando vem cantar o amor e o perdão, Ai, meu Deus, amar os que inimigos. luz maravilhosa. Então isso confunde a todos nós, né? A todos nós até então, e hoje talvez, graças a ele, talvez o desenvolvimento da gente também, de uma forma mais lúcida. Mas é uma proposta revolucionária. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Absolutamente revolucionário. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, o pão que nutre, né? Que sacia a sede da humanidade. Muito bonito. Ele é revolucionário. É um verdadeiro educador de almas, né? É o revolucionário do amor. Do amor. É. Do amor. É o revolucionário do amor. E aí eu acho que a grande virtude quando entra esse cristianismo primitivo, na doutrina espírita, não primitivo de ser arcaico, mas o resgate daquela proposta inicial. Inicial, né? Isso. Que aí você tinha os seguidores de Jesus, eles procuravam a simplicidade, né? Procuravam a ação da caridade. Isso. Então não só a ação da caridade material, mas a ação da caridade também moral. Então tinham as casas do caminho, né? Tinham esse processo todo que não comportava o que depois fizeram no cristianismo, né? Se bem que tem muitos monumentos belíssimos, É verdade. As divergências. mas sim a essência dessa simplicidade, e aí talvez muita gente tenha até hoje voltado mais o olhar até para a Igreja Católica hoje em dia, né, com o franciscano à frente da Igreja Exato. Católica, né? O Papa Francisco. É. Então quando ele traz de volta essa simplicidade, essa busca dessa origem do que foi a mensagem de Jesus, ele começa a trazer inclusive as pessoas mais para perto. Exato. Né? Por mais que a gente lute todo dia com o orgulho, com a vaidade, com esses males que corroem o espírito, na hora que voltamos o olhar, há uma sede muito grande do espírito pela simplicidade. Interessante, Né? né? Muito A grande. gente percebe É inerência nossa. E cada vez mais a tendência é aumentar. Com certeza. A busca, né, da humildade. Que Jesus, a simples presença de Jesus, né, a presença espiritual dele já atraía. Né, as vestes simples, mas ao mesmo tempo é uma força, um poder assim, de presença muito grande. E o interessante nessa questão que a Abraão falou, inclusive pegando o exemplo do franciscano, né? Que realmente eu vou dizer, eu estive na Argentina, o Papa lá é pobre mesmo, viu? Até em caixinha de chave e chaveiro tem foto do Papa. O Papa é pobre mesmo, mas por que as pessoas estão se voltando mais realmente a refletir na conduta desse Papa? E aí vem o grande gancho do Espiritismo querendo resgatar aquele evangelho inicial, aquele cristianismo inicial. Porque a mensagem de Jesus é ativa, né? Não é uma mensagem institucional, não é uma mensagem para fundamentar uma instituição, é uma mensagem do mundo, de levar as pessoas para o mundo, de levar a mensagem para o mundo, de estar em contato com as pessoas, de exercer aquela mensagem diuturnamente no contato social, no contato com a família, no contato com os colegas de trabalho. Não é uma coisa que é para ficar dentro de uma sala fechada sendo estudada, mas uma coisa que é para ser vivenciada no dia a dia. E o mais belo não é vivenciado naquela ideia da santificação, como se pensa, né? É o desafio de vivenciar tudo isso com todas as nossas dificuldades. Isso é que é grandioso, né? Isso é que é belo, né? Vivenciar no mundo, não é formar pessoas reclusas, não é? Ou pessoas intocáveis que não podem ser contaminadas, entre aspas, pela sujeira do mundo, mas vivenciar tudo isso vivendo no mundo, né? Convivendo com as pessoas. É a grande mensagem do homem de bem. E aquela outra passagem do Evangelho, o homem no mundo. O Evangelho lhe transformando e você transformando o seu meio. O seu meio sendo transformado pelo Evangelho e você se transformando também. Numa relação constante de troca. E aí você falando agora, eu lembrei da história que quando Saulo ele passa por toda a transformação, ele percebe a grandeza de Jesus, ele percebe dor, ele passa a ser um dos maiores divulgadores e perseguidos. Perseguidos, né? Também Paulo, ele enfatiza uma coisa muito interessante no livro Paulo Estevão, que é a ação dele a gente usa essa palavra assim, mas na igreja nascente, né?
que ele chamava até de igreja mesmo, né? É porque vem de eclésia, de assembleia, não é nem tanto a ideia de instituição, mas de uma assembleia, de uma reunião. Isso. Né? Então ele passa a cada cidade que ele ia visitando, ia fundando, né? E abrindo os caminhos para o cristianismo, para a mensagem de Jesus. Ele arranjava um lugar, começava a exercer o seu ofício, né? Com o seu ofício aprendido com o pai dele. Exato. Trabalhava o dia todo. Voltou às origens. Isso. Trabalhava. E aí à noite fazia o seu trabalho de pregação, de cura, né? de ensino. E aí até esse resgate a doutrina espírita vai fazer. Porque todos nós, palestrantes, trabalhadores, todos são voluntários. Né? Nós vivemos no mundo, no dia a dia, e aí eu acho que é o grande desafio é você estar aqui falando agora de Jesus, né? Eu um dia desse fui comprar uma comida natural num restaurante, aí quando eu cheguei fui pagar, aí a caixa fez: o senhor vai fazer palestra lá na casa da vovozinha quando agora? Aí eu falei assim: eita! Olha só a responsabilidade que você tem, demais. Não é? Porque você vai falando, vai pregando, vai informando, esclarecendo, mas você está no mundo. E aí o desafio do mundo, e principalmente aqueles que lhe assistem, lhe veem, discutindo tudo, eles vão cobrar. Cadê a sua postura? Exatamente. Né? E aí é sempre a importância de a gente se colocar como uma pessoa que está nessa busca, nesse processo, como Kardec diz, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, né? Para domar suas más tendências. Muito bem. Não é aquele que se esforça só de noite, não. Né? É aquele constantemente. E só na hora que está dentro do centro espírita também. Tem que às ser. vezes nem acontece isso. Em todos os locais, nas filas dos bancos, né? Na correria do trânsito. Nas filas é importante. Pois é. Vamos passar para o segundo slide agora. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, a gente vê que é o que Jesus veio mostrar para a gente, que a vida continua, que a vida é imortal. Exato. Que tem que existir essa nossa preparação, essa busca pelo reino de Deus que ele falou que estava dentro de nós, não é isso? Exato. E aí, para que a gente conquistasse essa felicidade que todos nós almejamos. E eu lembro nesse momento agora daquilo que Jesus talvez mais combateu na sua vida, que foi a hipocrisia. Isso. Né? O sepulcro caiado. Né? Aí ele esculachou, né? O sepulcro caiado, né? Que aquele o túmulozinho lá tem um sepulcro caiado, né? Branco por fora e podre por dentro. Então, esse processo de autoconhecimento, esse processo de crescimento espiritual, e aí vem a questão da vida espiritual, ou seja, não é uma vida de aparências. Isso. Não é você aparentar ser bom. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, por exemplo, vou colocar no exemplo. Eu posso, todo sábado, todo domingo, você me encontrar lá numa campanha de sopa, eu entregando aquela sopa. Mas se aquilo não há uma ressonância de doação do Espírito, eu como essência, eu entendendo aquele trabalho, o seu valor, não só material, mas espiritual, eu com doação, ele vai ficar apenas na aparência. Vai ajudar materialmente para as pessoas, né? Isso. Vão matar a fome, mas você está fazendo um trabalho mecânico, um trabalho que não é um trabalho. Eu acho que isso que você está falando está muito bem expresso na passagem do óbolo da viúva, do Evangelho. Né? Porque quando Jesus faz a reflexão, quem foi que deu mais? Não é quantidade de trabalho, não é só o ato material exterior, a ação física, que vai dizer se a caridade é verdadeira ou não.
mas isso passa por um sentimento subjetivo, né? De engajamento, de doação subjetiva. A questão do sentimento, né? De reforma, de transformação, de perceber que eu estou exteriorizando essa transformação. Não é apenas se o ato mecânico em si só fosse o importante, Jesus teria dito que quem deu mais foi quem deu mais moeda. Mas ele disse, não, quem deu mais foi quem se doou mais. Quem se doou mais subjetivamente, sentimentalmente, psicologicamente para aquele ato. Né? E Jesus sempre enfatiza isso. Quando ele critica os fariseus que quando estão jejuando, faz cara que está jejuando, né? Olha, quando você estiver jejuando, lave sua cara, lave seu rosto, fique bem, para que ninguém perceba que você está jejuando, porque o que verdadeiramente importa é o seu sentimento, né? É o seu engajamento, a sua subjetividade nesse processo. E aí a gente lembra... Tem uma interaçãozinha aqui de Leandro Costa. Ele pergunta se há outros ainda maiores que o próprio Jesus, que é nosso exemplo máximo de perfeição. Não sabemos a função deles ainda, não é? Isso mostra o quanto temos ainda a progredir. Se há outros ainda maiores do que o Jesus, pelo menos aqui no nosso planeta, não. A maior referência que a gente tem é Jesus. Ele é o nosso governador planetário, Jesus. Se a gente for pensar na escala, vamos dizer, tem igual. Né? Agora, como a evolução do Espírito é infinita, já que a cada dia que eu vivo eu experimento alguma coisa nova, né? Nessa mesma escala dos Espíritos puros, pode ter uns com mais experiência ou com menos. Mas estão todos enquadrados lá na mesma escala. Né? E aí a gente deduz. Mas a gente não sabe. Não sabe. A maior referência que a gente tem é Jesus. Nós temos Jesus. Mas provavelmente deve ter. Que ele já, antes da formação da Terra, ele já participava da comunidade de espíritos sublimes, puros. Da linhagem. Agora acho que a mensagem mais legal do Espiritismo, mais forte do Espiritismo, quando a gente pega o exemplo de Jesus, é imaginar que Jesus foi como nós. Não é? Exatamente. Não é Jesus, passou pelas mesmas dificuldades, criado simples e ignorante e se tornou o que se tornou. Isso é o referencial, nós podemos chegar lá. Júlio, o que está aqui, acho que tem referência com o que você está falando também. Ele continua ainda, o Leandro Costa, ele pergunta seremos um dia cuidadores de um planeta tal também? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Já que isso também é uma função específica. Depende de cada um. Depende da nossa vontade. Depende da nossa vontade, da nossa capacidade. Transformar o homem de bem, depois de milênios, né? Idas e vindas. Veja só a hierarquia. Vamos começar pensando assim. Será que eu sou um governador de mim mesmo? Passou de mim. Será que eu sou da minha casa? É verdade. Passou da minha casa. Será que eu sou na minha comunidade? No centro espírita, na igreja, no trabalho? Será que eu sou no meu bairro? Será que eu sou na minha cidade? Vamos pensar assim, né? Vamos no passo a passo. Então vamos ficar em nós. Vamos treinar para nós sermos governadores de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, tentar nos equilibrar apesar de todas as adversidades da vida. Isso é um treino diário, constante. Mais importante de tudo é isso. Se a gente vai governar planetas lá na frente, não importa. Importa que a gente vai passo a passo, né? A possibilidade A possibilidade existe possibilidade, mas na teoria do espiritismo é possível, né? Mas ainda existe um longo caminho. Para você ser um doutor, você tem que aprender a ler primeiro, né? Exato. Tem que começar no jardim, alfabetização, primeiro ano, né? Então, vamos devagar, não vamos pensar no pós-doutorado, não. Vamos pensar na alfabetização. O que tem me vindo muito em mente é o seguinte, nessa perspectiva da própria vinda do mestre, né, do governador do nosso planeta, esse espírito puro como Jesus deve ser hoje muito mais do que há 2000 anos atrás, todos os seus enviados, e aí vamos pegar os avatares, os representantes que nós temos como referência. Todas as épocas da humanidade. Sócrates, o Siddhartha Gautama, o Buda, o Maomé, Krishna, o Francisco de Assis, né? O Krishna como
símbolo lá do Bhagavad Gita, né? Se formos observar o próprio Cristo e seus apóstolos e seus discípulos, o ponto principal de trabalho era o foro íntimo, era conhecer a si mesmo. O autoconhecimento, sempre foi. Sempre foi. E nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos. E tanto é que Jesus contava historinhas, né? Como a gente falou no início, através de parábolas, para que as pessoas tivessem pelo menos uma noção, dentro do nível evolutivo que elas estavam. Ele sempre nos respeitou e nos aceitou, né? Sempre como nós somos, filhinhos, né? Assim, sem entender direito as coisas. E através das parábolas ele passava e deixava as pessoas, né, interpretarem da sua forma, da sua maneira, diante do nível evolutivo que elas se encontravam. Eu acho mais interessante de Jesus. Nessa autoconstrução a gente vai cada vez mais aprendendo a profundidade, né, das palavras de Jesus. Eu fico impressionado quando a ciência vem com, a medicina vem com, né, descobriu-se que sorrir faz bem para o coração. A primeira coisa que eu lembro é de Jesus, ele já estava dizendo lá há muito tempo. Ele não disse diretamente, mas porque é uma coisa tão profunda que é físico, né, biológico, como se fosse uma necessidade biológica nossa, amar, uma necessidade biológica nossa ser solidário, porque isso renova o nosso ser, não só espiritualmente, biologicamente. E aí me vem esse processo de autoconhecimento e de autocuidado, certo? Nessa questão da reforma íntima. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre o cuidar do corpo e o cuidar do espírito. Muitas vezes a gente observa espíritas que dizem que o corpo é apenas uma vestimenta de uma forma bem mínima, né? E aí desvalorizando. Mas na hora que bate, pelo menos uma dor de barriga, né? Ou alguém que tem alguma parte do seu corpo danificada, ou a saúde física ela é comprometida, nós passamos a dar valor ao corpo físico. Mas esse valor ao corpo físico, como ensina o Evangelho, é um valor de forma que nós possamos garantir o bom funcionamento dele e tendo ele como um instrumento do Espírito. Exato. Então o Espírito, como tem um instrumento que é o corpo, eu só estou aqui, graças a Deus, porque eu pude dirigir, pude estudar, né, pude me desenvolver para estar aqui. Eu acho que se eu tivesse as características de Stephen Hawking, eu não seria como ele, né? Sim. Porque ele tem uma mente muito forte e consegue trabalhar mesmo assim. Mas eu talvez ainda não. Mas essa possibilidade desse tempo vivo, que é o corpo, da gente cuidar, e aí vem todo o cuidado de alimentação, cuidado dos pensamentos, aí vem a psicologia, vem a psicossomatização dos pensamentos, né? A negatividade, você falava de Jesus, a questão do bom humor, de ver o lado bom das coisas. E a gente, quando começa a falar de Jesus, a gente só lembra essa autoridade moral que ele tem de ser o exemplo para nós, né? De ser o caminho, como ele falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente é atraído, né, de certa forma, para essa transformação, essa busca, essa vontade, essa felicidade de poder ter essa certeza de que um dia a gente vai estar melhor, assim como ele, né? Indo por esse caminho, seguindo todos esses caracteres que a gente coloca na doutrina como características para o verdadeiro homem de bem. Exato. A paciência, a benevolência para com todos, o fato de sermos solidários, como o Júlio mesmo falou, que a gente, a pessoa caridosa realmente, como Jesus, ela vai em busca das pessoas, ela não se fecha dentro de si, ela vai ajudar quem passa no caminho. Aquele sentimento do bom samaritano, daquela parábola, né? Exemplifica bem o que a gente está falando aqui. E entra até a questão que o Evangelho fala também do infortúnio oculto. Porque às vezes o infortúnio que está aparente, da fome, ou dessas coisas sociais e físicas, elas às vezes são perceptíveis mais fáceis. Mas o infortúnio oculto de você verdadeiramente olhar no olho do outro, perceber quando ele está triste, se ele está depressivo, e você emprestar o ouvido, até às vezes só para ouvi-lo nas suas necessidades. É um infortúnio às vezes que não se manifesta. Mas que esse exercício você começa a perceber o outro de uma forma mais profunda, de olhar,
de cuidar. E a gente pensa assim que é algo extraordinário, mas na verdade se torna automático, né? Vamos dizer assim. Natural. Eu estou dizendo isso numa especulação, porque eu não atingi esse nível não. É óbvio que aqui é uma especulação filosófica. Mas eu imagino que quando você interioriza, quando você se autoconhece, né? Quando você percebe todas as nuances e belezas que é essa essência espiritual que temos, nós começamos a reconhecer esses sinais nos outros, passam a valorizar muito mais o ser humano, tal como o ser humano é, sem ser negro, sem ser branco, pobre, ser humano, enxergar o ser humano. E esse sentimento que você falou, de enxergar lá na essência de cada um, que Jesus possuía, né? Que Jesus possuía, decorre justamente dessa transformação que o amor, que o exercício dessa ética universal, né? Dessa lei de Deus causa no ser humano. Não é porque Jesus não raciocinava, eu acho agora que eu vou investigar se ele está passando mal. Não. Era automático, ele batia os olhos pela ligação espiritual, sentimental, ele sentia, pela vibração ele sentia. Tanto é que muitos, tem até um caso, né? Que um se curou só de tocar nas suas mãos. Assim, a emanação de amor dele. Exatamente. O seu campo de vibração, de amor. Se bem que quando encarnou, estava ali restrito até para as condições materiais, né? Mas imagina, física, né? Nós tendo esse conhecimento da sua grandeza, o seu campo de emanação é no mínimo todo o planeta Terra. Exato. Ele envolve todo o planeta Terra e, como você acabou de ler agora há pouco, ele mantém essa estrutura diretamente ligado, como ele dizia, com o Pai. Através dos séculos, né? Através dos séculos. E ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, até o dia que cientificamente o nosso planeta virar uma supernova, né? Se Deus quiser implodir, se Deus quiser, a gente está tudo evoluído já. Então, até aí ele disse que estaria conosco. Então, tome tempo. Né? É verdade. E tome amor, porque é muita coisa. Mais uma vez, eu enfatizo assim, como é empolgante estudar o Espiritismo, né? Por todas as perspectivas, porque o Espiritismo, muitas vezes, muitos de nós não somos egressos diretamente do Espiritismo. Eu praticamente fui criado no Espiritismo, né? Mas indiretamente a gente tendo contato com a nossa cultura, a gente aprende coisas que são da tradição da nossa cultura, né? E a gente se depara com valores, com ensinamentos milenares dessa nossa cultura ocidental, e quando a gente passa a estudar o Espiritismo, a gente vê como o Espiritismo traz uma proposta diferente para enxergar Jesus, né? Enquanto a tradição muitas vezes se pautou em enxergar Jesus no momento da morte, de enfatizar o ato em si da crucificação, né? Do sofrimento de Jesus ali na cruz, o Espiritismo traz uma proposta. A morte de Jesus é importante, é um marco, mas a vida de Jesus é muito mais rica. Vamos refletir sobre a vida de Jesus, sobre o evento, sobre os acontecimentos da vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. A força de Jesus está no exemplo, e nos ensinamentos e no exemplo, né? A morte é algo que nos assombrou, né? Foi algo que destacou, vamos dizer assim, que tornou Jesus um mito ou um marco histórico. Mas o que verdadeiramente revolucionou é o ensinamento e o exemplo. E aí, como eu sou egresso da evangelização espírita infanto-juvenil, né, trabalho, e até com a camisa da evangelização, aí eu pergunto a cada um de nós, né, os que estão aqui, os que estão na internet, na TV, encarnados e desencarnados. Encarnados e encarnados, será, como é? O quadro aqui. Será que nós estamos apresentando esse Jesus amoroso aos nossos filhos? Será que nós estamos dando esse referencial? Porque o referencial da música pop, né, dos BBB da vida, né, da televisão, e que eles são bombardeados todos os dias por essa mídia que muitas vezes não tem escrúpulos, será que nós estamos reservando 10, 15, 20 minutos no dia para conversar sobre nossos filhos? Eu não acredito não. O Neto já está dizendo. Olha, o Neto Batista já está dizendo aqui que nós estamos praticamente com o tempo encerrado. Não tem mais de nada. 5 minutos. Então vamos concluir o pensamento. Vamos fazer as considerações finais então. Será que esse Jesus que nós aprendemos, estudamos cada vez mais, que se mostra através da nossa ação na caridade, porque teoricamente quando nós pensamos na caridade, nós elaboramos uma coisa. Quando nós agimos, e aí fisicamente e com o próprio espírito, espiritualmente,
nós vemos que muitas vezes os socorridos somos nós, né? Na ação do amor. Sempre é. E a gente sente uma energia, uma coisa que renova, que transforma. Extrafísica, né? É. Totalmente. Então, será que nós estamos dando a oportunidade, o conhecimento aos nossos filhos, de conhecerem Jesus, conhecer o seu exemplo, conhecer a sua obra, conhecer a importância dele para as nossas vidas? Então, minha reflexão final do Evangelho de hoje é essa. Muito profunda. Você Trazer nossas crianças e os nossos jovens, e o conhecer trabalho Jesus. continua conosco mesmo, a conhecer esse Jesus real. Não um Jesus só histórico. Muito bem, perfeito. Né? É um Jesus real e é um Jesus que está no dia a dia conosco. Quando duas ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele não mentiu. A sua energia está no nosso meio. Né? Então, a minha mensagem final desse momento talvez seja essa. Mas agradecer. A minha eu vou até repetir, porque eu gosto muito de repetir essa frase. Eu já disse aqui em uma outra oportunidade, na casa de Fernanda, mas eu gosto de repetir essa frase porque essa constatação é que me torna um apaixonado pela doutrina espírita. Eu sempre costumo dizer, o espiritismo é a doutrina da esperança. Né? Enquanto se prega o fim do mundo, né? Se prega que a humanidade está perdida, que o homem não tem jeito, tem que o mundo acabar mesmo para acabar com essa geração depravada, vamos dizer assim. O Espiritismo diz completamente diferente. Diz, nós estamos às portas de um mundo de regeneração, onde o bem vai predominar e no final o amor vai vencer. Né? Então o Espiritismo é a doutrina da esperança porque, apegando-se nesses ensinamentos de Jesus, que nada mais são do que transformação incessante do homem, né, de abrir ao homem a possibilidade de se redimir a cada dia, de construir uma nova história a cada dia, a cada momento, o Espiritismo se transforma nessa doutrina da esperança. E aí eu conclamo essa reflexão para o internauta, para aqueles que estão passando por alguma dificuldade no instante, para aqueles que estão com a autoestima baixa, refletir sobre essa mensagem de transformação, de que se hoje você fraquejou, se hoje você esbarrou nos seus obstáculos, amanhã com o sol que nasce, você pode fazer da sua vida uma forma diferente e pode se transformar incessantemente nas experiências da vida. Gente, nós estamos super emocionados aqui e tristes que terminou esse momento tão assim, importante, tão ímpar nas nossas vidas. Queremos agradecer desde já a espiritualidade que esteve aqui conosco e deu total assistência a nosso querido aí amigo Neto Batista, que está transmitindo hoje o Evangelho, a toda a equipe do DECON, da Federação, aos nossos amigos que estiveram presentes aqui. Agradeço. Júlio e Abraão. Nossa, foi uma satisfação muito grande, viu? Vamos marcar os próximos, tá? E lembrando que a próxima semana a gente vai novamente no mesmo horário, na quinta-feira, às 20 horas. O tema vai ser mundos superiores e mundos inferiores. Todos estão convidados para participar junto conosco, através inclusive do chat, né, com questionamentos e afirmativas que vocês queiram passar para a gente, tá bom? E eu queria só fazer uma retrospectiva geral do que a gente, mais ou menos do que a gente falou aqui, lembrando que a todos, Jesus é o governador do planeta Terra, espírito puro, que se preparou um longo período, como a gente falou, para poder estar entre nós e nos ensinar o caminho para a felicidade. Falou em parábolas, histórias, através delas os homens poderiam pensar mais e entender melhor a sua mensagem. Viveu, passou por todas as injustiças, morreu e hoje é o rei, o nosso rei eterno, como sempre foi e sempre será. Sua realeza não foi material, mas mostrou que o verdadeiro reino é o espiritual. E está dentro de cada um de nós, quando colocamos o amor acima de tudo e o sentimento. O homem pode ser feliz, basta que cumpra a lei natural. Jesus é o nosso modelo de perfeição. Precisamos ver e ouvi-lo melhor. Foi humilde, atendeu aos necessitados, subindo o mais alto nível espiritual. Então estamos em seu caminho, buscando cada dia mais, né, devagarinho, dentro das nossas limitações, chegarmos lá. Então, que Deus abençoe a todos, muita luz, muita paz. Vamos fazer a prece final. Quem vai fazê-la? Abraão. Tá bom? Muito obrigada, até a próxima semana. Um grande abraço para todos. Jesus,
irmão, amigo de todas as horas. Tu que viestes à Terra, encarnado, nos trazer a tua mensagem, nos esclarecer sobre a vida, a verdadeira vida que pulsa no Espírito. Infinitamente te agradecemos por estes momentos de reflexão, Senhor. E nos ajude a ter coragem, a ter decisão, a ter vontade necessária. A cada dia, a cada desafio, a termos a coragem de agir segundo a tua mensagem, a perdoarmos 70 vezes 7 vezes, a nos calarmos diante de ofensas, a agirmos com amor. Te pedimos que essa coragem se faça cada vez mais presente e que possamos, na medida das nossas forças, das nossas necessidades, a cada dia exemplificar e vivenciar o teu Evangelho. Sabemos, Senhor, que ainda temos um longo caminho. Também já sabemos que já tivemos um longo caminho no passado e que nos permite, pelo menos nesse momento, nos dirigirmos a Ti de forma consciente e rogar a ajuda dos amigos espirituais para que a Tua luz se faça cada vez mais aqui na Terra. E sabedores que estais sempre conosco, nos ajuda a estar contigo hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos. Lembrando que o ponto a ponto de domingo vai ser com Giseu Darnot, às 4 horas da tarde no domingo. Ninguém pode perder. Vai ser sobre o Evangelho também. Bem interessante, vocês vão gostar. Às 16 horas no domingo, programa ponto a ponto. Grande abraço para todos. Tchauzinho.